Olá, pessoal, boa noite. Queria só confirmar se vocês me escutam bem, se conseguem ver a minha tela. Se puderem compartilhar o que está aparecendo aí na tela de vocês em inglês com leveza. Podem me dar um aviso aqui no chat se o áudio está ok, se estão conseguindo me ver também, para que a gente possa começar. Sim, muito bem, já me deram ok. Então, excelente. Em primeiro lugar, quero desejar as boas-vindas a todos vocês que estão conosco neste mini curso gratuito organizado pela Academia Dulcis Domus. O nome, o tema desse nosso mini curso é Inglês com Leveza. E a gente vai discutir aqui como é que você, mãe, pai, professor, pode ensinar uma outra língua para os seus educandos, né, sejam seus filhos ou seus alunos, de uma forma mais leve e eficaz. Bom, só algumas orientações práticas antes da gente começar. Algumas pessoas me perguntaram se essa aula vai ficar gravada. Este mini curso, ele vai ser oferecido gratuitamente por um tempo determinado, tá? Então, até o dia, vou até conferir aqui, vocês vão ter para assistir estas aulas até o dia 7 de março, tá? E funciona da seguinte forma. Essa aula de hoje vai ficar gravada, vai ficar disponível até o dia 7. Da mesma forma também a aula de quarta-feira e a aula de sexta. Essas 3 aulas que nós estamos oferecendo para vocês gratuitamente formam parte do módulo 1 deste curso Inglês com Leveza. Então, as pessoas que tiverem interesse posteriormente em fazer o módulo 2 com aulas práticas e também ter acesso futuro às aulas do módulo 1, depois do dia 7, né? Porque eu falei para vocês que elas vão ficar disponíveis até o dia 7, mas futuramente, quem quiser, então, adquirir o curso completo, vai ter acesso, então, ao módulo 1 e ao módulo 2. Vocês são mais do que bem-vindos, muito obrigada pela presença aqui conosco. Nessa aula de hoje, eu vou apresentar para vocês alguns aspectos teóricos para que a gente consiga entender o porquê por trás do como fazer. As 2 próximas aulas serão mais práticas, principalmente a de sexta-feira, que vai ser bem assim, a oportunidade ideal para você sentar no lugar de aluno e interagir com o professor ao vivo mesmo. O professor Kaique vai estar conosco aqui na sexta-feira, quarta vai ser a Juliana. E hoje a minha ideia é apresentar para vocês como é que é esse método, e na sexta vocês vão então ter a experiência na prática, sentir na pele como é aprender uma língua dessa forma. E vão poder então testemunhar posteriormente que de fato a gente começa a falar no primeiro dia. Muito bom. Então, para quem não me conhece, para quem não conhece esses professores que eu mencionei também, eu sou Bárbara Lores, eu sou diretora acadêmica aqui da Academia Dulcis Domus, que é uma plataforma de ensino à distância. Já estamos fazendo esse trabalho há 5 anos, fizemos aniversário em novembro do ano passado, e, curiosamente, né, o nosso trabalho começou com línguas. Começamos com aulas online de inglês. Depois, ao longo dos anos, esse trabalho foi crescendo e agora a gente tem uma equipe grande com professores de todas as matérias e a gente tem a grande alegria de poder oferecer aulas ao vivo em um ambiente seguro, né? Então, a gente reúne lá o professor, os alunos, né? Sempre um pequeno grupo numa sala de aula para que possam interagir, conversar e estudar nesse ambiente saudável. Que, graças a Deus, a gente tem a internet, né? Que, claro, né, tem muitas coisas ruins, mas é como uma arma. A gente pode usá-la para fazer algo muito ruim ou algo muito bom, maravilhoso, né? Uma arma, por exemplo, pode salvar vidas, pode proteger vidas inocentes. E existem algumas pessoas que têm o dever de usá-las, né? Então, da mesma forma, nós também aqui recebemos essa missão e dissemos sim para poder levar uma boa educação
para além de fronteiras geográficas através da internet. Então, se você não conhecia ainda o nosso trabalho, seja bem-vindo, obrigada por nos prestigiar aqui nesse evento. Bem, vamos lá. Só conferir se está tudo ok aqui. Eu estou usando um programinha que eu não vejo bem o chat. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vou pedir para vocês mandarem no chat, só que eu não vou ver na hora, né? Então, eu vou vendo depois. Eu vou dando uma passeada aqui só para eu não me perder nas telas. Bem? Ok, então. Inglês com leveza. Inglês com leveza. É um bom título, né, para a gente começar a falar sobre esse assunto, porque, infelizmente, às vezes, quando a gente pensa na nossa própria educação, assim, a gente não pode dizer, né, pelo menos a maioria de nós talvez não poderia dizer que recebeu uma boa educação na língua inglesa. E a gente quer mudar isso, né, para os nossos filhos. Digo isso para aqueles que são pais, principalmente. E como fazer, né? Como dar, talvez, algo que eu ainda não tenho, ou talvez até tenha, mas não sei muito bem como transmitir. É sobre esse assunto que a gente vai conversar ao longo do dia de hoje. Bom, mas antes da gente começar, eu queria dar um pouquinho de contexto para vocês, porque vocês devem ter visto lá na chamada que a gente vai falar sobre o método que era usado nas escolas de Charlotte Mason. Aí você pode pensar, nossa, mas quem é Charlotte Mason? Talvez alguns tenham achado legal, nossa, uau, conheço Charlotte Mason. Fiquei até curiosa agora para saber como é que se ensinava a língua nas escolas dela, enfim. Então, se você não a conhece, talvez essa introdução não faça nem muito sentido, mas eu convido você a conhecer, porque eu acho que vai fazer bastante diferença na sua vida. Você pode dar uma pesquisada depois, anote esse nome, que vai ter um grande impacto, certamente, no seu caminho aí da educação. Mas para aqueles que já conhecem e talvez, né, queiram saber um pouquinho mais, nas escolas da Charlotte Mason, os alunos, né, se formavam sabendo falar, né, com proficiência o francês, o italiano e o alemão. Isso além do próprio inglês, que era já a língua materna, né? Essas escolas elas ficavam na Inglaterra. Então, muito do que a Charlotte Mason fala sobre línguas estrangeiras, a gente vai ver mais para frente aqui, ela começa, inclusive, falando sobre a importância do francês, né? Como começar o francês, começar desde cedo, a importância disso. E é justamente porque a França tem uma ligação muito forte com a Inglaterra, né? Tanto de proximidade geográfica, ali do lado, né? Então, tinha muito intercâmbio, né, de pessoas francesas andando ali pela Inglaterra, ingleses na França, enfim. Então, era importante saber se comunicar com as pessoas, e já explico isso mais para frente também, porque ela via isso não só de um ponto de vista assim prático, utilitário, mas de fato, assim, a capacidade de você encontrar uma outra pessoa e poder conversar com ela, sabe? Não só, como comprar um bilhete de cinema, como fazer uma reserva de hotel, não, mas como falar sobre literatura com uma pessoa de outro país, como conversar sobre fé, enfim. Então, ela via isso de saber uma outra língua como algo que vai muito além de simplesmente assim algo útil para o dia a dia. Mas a gente vai ter ocasião para falar mais disso depois. Não quero me antecipar. Mas não só também a língua inglesa, ela também tem muita influência do latim e o francês, né, como uma língua que vem do latim. Enfim, aprender francês ajuda muito nesse aspecto do entendimento da própria língua inglesa também. E o francês era, naquela época, aquilo que o inglês é para nós hoje, no sentido de ser uma língua cultural. Então, as pessoas bem instruídas, bem educadas, eruditos, escreviam em francês. Assim como hoje, sei lá, se eu escrever... eu estou escrevendo um artigo, sei lá, nem um artigo não, mas eu digo assim, uma postagem no Instagram, e eu escrevo assim, good morning. Seria meio estranho eu colocar uma nota de rodapé e escrever good morning significa bom dia. Porque é uma coisa que todo mundo já sabe. Na época também havia muitas expressões do francês que eram usadas no inglês de forma corrente e que todo mundo sabia o que significava, era normal. Não só na língua inglesa, mas eu, por exemplo, agora estou lendo o Ana Karenina, que eu nunca li,
que é literatura russa, Tolstói, e do nada as pessoas puxam um francês lá também. Então, não era só na Inglaterra, o francês era realmente difundido na Europa de uma forma geral, como uma língua essencial para as pessoas que estavam se dedicando a estudar, enfim, mesmo assim, uma classe social mais alta, todo mundo queria saber falar francês. E algo parecido ocorre conosco agora com o inglês. Se você quiser um bom emprego, você tem que saber inglês, né? Você já está careca de saber. Mas não só esse aspecto prático, mas, por exemplo, se você tem interesse, por exemplo, em educação, saber sobre métodos de educação, estudar, seja homeschooling ou outras coisas, a gama de material que a gente tem disponível sobre isso, seja sobre Charles Mason, seja sobre educação clássica, enfim, em inglês, é muito maior do que os materiais que a gente tem em português. Então, até para que você tenha acesso, tem que ter esse ticket do inglês, porque nem tudo está traduzido. E você sabe disso. Mas eu não estou aqui para deixar você chateado se você não souber inglês, não. Porque a ideia aqui é justamente trazer a boa notícia de que você pode aprender. Mesmo que você seja mais velho, mesmo de adulto, a gente pode aprender. A gente precisa querer aprender e saber o caminho a seguir. E a gente pode aprender também junto com os nossos filhos, junto, né, com aquele grupo de crianças que a gente está querendo ensinar. Claro que se a gente já é formado na língua, a gente já tem experiência, a gente vai ser poupado de muitas das dificuldades nesse caminho. Mas, mesmo para quem ainda tem algumas pedras, é um caminho que vale a pena seguir. Bem, então estamos falando de Charlotte Mason, né? E como eu dizia a vocês, olha só o que ela fala. O que é que vamos ensinar aos nossos filhos? Há algum assunto que reclame a nossa atenção mais do que outro? Sim, há um assunto ou classe de assuntos que tem uma reivindicação moral imperativa sobre nós. É dever da nação manter relações de bondade fraterna com outras nações. Por conseguinte, é dever de cada família, como parte integrante da nação, ser capaz de manter um diálogo fraterno com as famílias de outras nações, sempre que surjam oportunidades. Por conseguinte, adquirir a língua das nações vizinhas não é apenas assegurar uma fonte de conhecimento e um meio de cultura, mas é um dever dessa moralidade superior à moralidade da família, que visa a fraternidade universal. Por conseguinte, cada família faria bem em cultivar duas línguas para além da língua materna, mesmo no berçário. Então, assim como a Charlotte Mason optou, né, por iniciar pelo francês, por conta desses motivos que eu já mencionei aqui, o nosso caminho é inglês ou espanhol, né? Se a gente for pensar em proximidade geográfica, temos aí os nossos hermanos. E também, por essa ocasião, né, de poder conversar com famílias de outras nações, é muito comum que a gente, até talvez mais fácil que você encontra, né, dependendo de onde você mora, se você mora perto de fronteira, pessoas que falam espanhol até do que inglês, né? Mas o fato é que o inglês também é uma língua que está difundida no mundo todo. E para que a gente tenha. Então, assim, digamos, né, se você pensar no caso da Charlotte Mason, ela tinha ali vários motivos para começar pelo francês, tanto a questão geográfica, quanto histórica, quanto o fato de ser a língua de cultura do momento. No nosso caso, tem uma certa bifurcação, porque a língua de cultura do momento é o inglês, é a língua que abre portas também no mercado de trabalho, mas se a gente for pensar em proximidade geográfica, a gente tem o espanhol. Então, o que eu faria, se fosse vocês, o que eu estou fazendo com os meus próprios filhos também, é começar assim pelo inglês, para depois introduzir o espanhol. Mas vamos seguir, vamos continuar. Eu preciso falar de François Gouin, porque vocês viram que a Charlotte Mason dava uma importância incrível para esse negócio de aprendizado de línguas, né? Dever moral da família e tal. Então, se ela via isso assim tão em alta conta, como algo superior a outras disciplinas, enfim, como ela mesma diz, ela devia buscar um método que fosse minimamente bom, né? O negócio tinha que funcionar. Senão, vamos combinar, né? Não vai para frente isso aí. E ela encontrou, então, o método que foi desenvolvido por esse senhor, o François Gouin. Só que a história dele não começa bem, assim, diria, né? Ah, nossa, que legal, né? O François Gouin estava lá, teve uma excelente ideia e a vida dele deu certo e ele ganhou muito dinheiro com esse método.
Tudo bem que a coisa depois, né, deu certo, mas não começou dando certo, não. Eu vou contar para vocês a história e vocês já vão entender como foi que isso aconteceu. Veja só. Por volta ali de 1880, o François Guin, já um senhorzinho, assim, na meia idade e tal, ele resolveu aprender a falar alemão, tá? Então, o contexto do François Guin, ele era francês, como se, né, vê pelo nomezinho dele, né, François Guin. O François Guin era francês e ele era professor de latim, ou seja, uma pessoa que já era experimentada ali com línguas, né? Ele já, assim, língua para ele era um trabalho profissional. Não era assim, não tenho nada para fazer, vou aqui. Não, não. Ele estava habituado já a trabalhar com uma língua que não era dele, enfim, uma língua que tinha dificuldades que a sua língua não tinha. Então já era uma pessoa, né, experimentada aí nessa labuta. E ele decidiu, então, que ele deveria aprender alemão. Muito bem. Então, para que vocês entendam, né, as escolhas dele, eu vou precisar dar um pouquinho de contexto também de como se aprendia a língua naquela época, né? Então, muita gente chama isso de método clássico, mas isso aqui é muito perigoso quando a gente fala desse método clássico, porque as palavras, elas têm vários significados, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que existiu um período clássico na filosofia, que é quando a gente tinha Aristóteles, Platão, ou eu posso dizer que eu gosto de música clássica e eu posso incluir nessa música clássica Bach, Beethoven, Debussy, enfim, coisas que são muitíssimo mais recentes do que Aristóteles e Platão. Pode ter pessoas produzindo música clássica agora, neste minuto, alguém está compondo música clássica, música erudita, a gente poderia dizer assim também. Então, o fato de ser clássico não quer dizer que está amarrado à antiguidade clássica. Ou então tem alguém que fala assim, nossa, eu gosto muito de ler os clássicos. Por exemplo, Dostoiévski, Jane Austen, a Ilíada, Divina Comédia, enfim, eu estou pincelando coisas de épocas bastante diferentes, mas tudo isso está dentro daquela categoria clássico, no sentido de ser algo que atravessa o tempo. Então, de fato, muita gente chamava esse método que eu vou descrever para vocês agora como clássico, mas ouça isso com um grãozinho de prudência, tá? Porque essa palavra pode ter muitos significados. E é bom a gente saber, né, que não é porque uma coisa é antiga que ela é boa. Também não quer dizer que uma coisa, porque ela é nova, é boa. As coisas, elas são boas ou são ruins, independente de quando surgiram. Por exemplo, a escravidão. A escravidão é um negócio antiquíssimo, né, que atravessou os séculos. Quer dizer que é uma coisa boa? Não. Ou sei lá, tem novidades. Porque tem dois erros que a gente tem que evitar aqui. Um é falar que a coisa é porque a antiga é boa, ou falar, é novo, então deve ser maravilhoso. Não. O valor da coisa, se é bom, se é ruim, não está amarrado à idade. É claro que se uma coisa atravessou os séculos, a gente tem que olhar aquilo ali com cuidado, pensar, nossa, por que será que isso aqui durou tanto tempo? Enfim, tentar investigar, entender a situação, é algo em que a gente deve se deter. Você pensar, por exemplo, na própria escravidão, a gente tem que ler como é que é isso, né? Para que a gente não repita o mesmo erro, tá? Mas esse método, aspas, clássico, sempre que eu faço isso aqui, eu lembro do meu pai. Meu pai acha horrível quem faz isso aqui, mas eu faço isso aqui. Aspas com dedinhos. Então, esse tal método clássico, chamado clássico que ele seguia, era um método que também é conhecido como gramática-tradução. Como é que funcionava esse método? A pessoa pegava um texto, né? Vamos trabalhar aqui, por exemplo, com a Eneida, enfim. E aí a gente vai pegar esse texto aqui em latim e a gente vai memorizar algumas regras gramaticais. A gente vai aprender essas regras e depois a gente vai pegar, vai se debruçar sobre aquele texto e a gente vai traduzir. Eu vou aprender vocabulário, eu vou aprender as regras, eu vou desmontar aquele texto até entender o que tem ali. E isso era bom por dois motivos. Motivo 1,
abria um grande leque de cultura para a pessoa. Assim como hoje, eu falei para você, ó, se você souber inglês, você vai ter acesso a um monte de material que você não tem hoje por não saber inglês. Da mesma forma também o latim. Durante muitos séculos em que você não tinha tradução, e mesmo tendo tradução, você ter acesso à fonte, ao texto original, é diferente, porque toda tradução é uma traição. Tem esse ditado popular aí. Então, o fato de você ter acesso ao texto original, o texto que foi escrito em latim, ali original, enfim, você, enfim, para abrir portas de erudição, de cultura, dessa vida intelectual, era excelente. E o segundo motivo também era a questão de que isso ajudava muito esse treinamento cognitivo. Sabe, igual a pessoa que monta quebra-cabeça, vai, não, que legal, montar cubo mágico, fazer essas coisas, né, que treinam a lógica também, e a gente vai pegando um texto intrincado e vai trabalhando nele até torná-lo compreensível. Isso vai fortalecendo também essa nossa capacidade mental. Então, tinha esse aspecto mais prático da coisa e cultural. Então, tinha dois motivos maravilhosos para você usar esse método. E era esse método que era usado, conhecido como método clássico naquele momento, tá? E foi assim que o nosso querido François Gouin, com essa bagagem, que ele foi então para a Alemanha. Então ele foi lá para Hamburgo, ficou longe da família dele, ele ficou lá mais ou menos 1 ano, 10 meses, mais ou menos, tá? Só que aí, como foi que ele resolveu aprender alemão? Da única forma que ele sabia, através desse método aí, né, de gramática e tradução. Então, ele vai lá, né, e se entrega a esse projeto. Eu vou tirar esse ano para aprender alemão. Então, ele se propôs decorar a gramática do alemão. Era um homem com, assim, não é qualquer Zé, tá? Se você de um dia para outro fala, não, eu vou decorar a gramática do inglês. Não é qualquer pessoa que decora a gramática de uma língua em 10 meses, tá? Então, era um homem muito capaz. Não era uma pessoa assim meio confusa, não. E tá lá, decorando a gramática. Ele pegou uma tabela de 248 verbos irregulares do alemão. E ele memorizou esse negócio aí, tá? E ele memorizou. Ele memorizou. Inclusive, em 10 dias, ele não levou nem um ano inteiro, não, para fazer isso aí. Com 10 dias, ele já tinha memorizado os 248 verbos. Ele, bom, vou botar aí a prática, né? Foi para a universidade local, lá de Hamburgo, entrou numa sala de aula e falou: agora, né, vou testar aqui esse meu grande conhecimento na língua alemã. Só que ele disse assim, ó, grande decepção, ele colocou no livro dele. Não conseguia entender uma única das palavras dirigidas a mim. Ou seja, gente, certamente alguém usou algum desses 248 verbos irregulares, mas ele não conseguia identificar uma única palavra do que falavam com ele. Eu não estou falando aqui de uma pessoa meio burrinha, não. Um homem extremamente capaz. Aí ele falou, tá bom, não funcionou, mas ele não desistiu. E olha que ele nem era brasileiro, né? Francês e não desistia nunca. Voltou lá pro quartinho dele, vou lá, como é que eu vou fazer, né? Aí ele lembrou como que ele tinha aprendido grego. Como que ele aprendeu o grego? Estudando as raízes das palavras. Aí falou, vou fazer isso, né? Vou decorar aqui os radicais do alemão, as declinações. Vou estudar de novo esse negócio todo, essa gramática, esses verbos irregulares. Vamos lá, 5, pá. E nada. Mesmo resultado anterior. E foi isso. Ao longo daquele ano, ó, ele decorou livros, ele traduziu Goethe, traduziu Schiller, decorou 30 mil palavras de um dicionário alemão, lá no quartinho dele, isolado, compenetrado. Só que tudo dava no mesmo. Ele saía da casinha dele e não conseguia trocar palavras com as pessoas que estavam andando na rua. Então, veja só, aquele método que ele conhecia
quais resultados, né, que ele estava trazendo. Ele estava conseguindo traduzir, gente, textos difíceis, clássicos da língua alemã. Ele conhecia muitas palavras. Ele tinha um repertório vastíssimo de vocabulário. Então, se você for olhar aqueles objetivos, né, daquele método de gramática e tradução, estava cheque, maravilha, proficiente a pessoa, né? Ele consegue traduzir, está se desenvolvendo, um mundo de palavras e cultura se abriu para ele. Só tinha um probleminha, ele não conseguia falar nem entender nada. Eu não sei se isso já aconteceu com alguém que vocês conhecem, né? Porque também, às vezes, é comum a gente conhecer alguém que fala assim, nossa, chega para a pessoa, isso é comum em entrevista de emprego também, né? Chega para a pessoa na entrevista de emprego e aí fala assim, você sabe inglês? Você fala inglês? Aí a pessoa responde assim, eu estudei por 10 anos. Sim, mas você fala inglês? Eu estudei por 10 anos. Sim, meu amor, você fala? Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu entendo. Mas falar que é bom, sabe como é, né? Veja bem, é igual aquela propaganda do tigre, sabe? Do cano que a pessoa comprava. No terceiro veja bem, você vê que o negócio não rolou. Mas tudo bem. Então tá, né? Depois desse fracasso todo, nosso querido François Guan resolveu ir para casa, sa maison, au France. Foi para casa. E agora que vem o pulo do gato. E não diria nem o pulo do gato, mas o pulo do sobrinho. Nosso querido François, quando deixou sua França para trás, rumo a Hamburgo, sem saber o que lhe esperava naquela empreitada, tinha um sobrinho pequenininho. Esse sobrinho dele estava naquela fase que as crianças não falam, né? Normal. E aí, quando ele voltou, o sobrinho já tinha completado 3 anos e já era um tagarela fluente em francês. E assim, milagrosamente, essa criança passou, né, por essa transformação, né, de ser um menininho fofo ali que não falava nada, para ser alguém que conseguia conversar fluentemente em francês. E aí o François Guan falou assim, o quê? Pensei. Essa criança e eu estamos trabalhando ao mesmo tempo, cada um em um idioma. Ele brincando ao redor da mãe, correndo atrás de flores, borboletas e pássaros, sem cansaço, sem esforço aparente, sem sequer estar consciente de seu trabalho, é capaz de dizer tudo o que pensa, expressar tudo o que vê, entender tudo o que ouve. E quando começou seu trabalho, sua inteligência ainda era uma promessa, um vislumbre, uma esperança. E eu, o grande eu, versado em ciências, versado em filosofia, armado com uma vontade poderosa, dotado de uma memória poderosa, não cheguei a nada, ou a praticamente nada. Ela falou, bom, como assim? Como é que esse tampinha tá fluente agora em francês, mal saiu da fralda, e eu fiquei lá memorizando 30 mil palavras do dicionário, 248 verbos irregulares, e não consigo falar de nada. O que está acontecendo aqui? E aí foi que ele teve uma luz, né? E até assim, na história da aprendizagem de línguas, né? Hoje tem vários métodos, as pessoas falam de método natural, método não sei o quê. E ele foi um dos grandes pioneiros, né? Porque foi, assim, a pessoa que, digamos, fez essa ponte, né? Dessa saída desse método da gramática e tradução e começou a entender que havia algo mais. Porque, tudo bem, se você quiser só, assim, essa parte da língua instrumental, ler super bem, entender, traduzir textos, escrever, isso é suficiente, mas... Gente, olha só, eu não sei se vocês sabem como é que se fala água em francês. Alguém sabe? Se fala eau. Igual fala quando vende aquele perfume, sabe? Eau de parfum, água, né? Eau. E como se escreve eau? Se eu pedisse para você, né, com seus conhecimentos, né,
de língua portuguesa, né? Que você conhece os fonemas da língua portuguesa, eu diria O, letra O, talvez até com acento circunflexo. É a forma como a gente consegue expressar O. Agora, em francês, O se escreve E-A-U. E-A-U. E se lê O. A pronúncia é O. Tá? Então, imagina, claro que o François Gouin estava aprendendo alemão, mas imagine você querendo aprender francês e você memoriza E-A-U. E alguém chega na rua e fala O. Nunca viu aquela palavra na sua vida. Percebe? Por quê? A grande diferença, se a gente for comparar o sobrinho lá do François Gouin com ele, é que aquele sobrinho recebeu essa língua através dos ouvidos e não através dos olhos. Enquanto o François Gouin estava lá lendo, memorizando aquelas palavras que ele via diante de si no texto, o sobrinho estava, ó, escutando. E não só escutando coisas aleatórias. Não saia daqui achando, não, eu vou botar no YouTube aqui, ó, mandarim, chinês, 3 horas todo dia. Eu vou ficar ouvindo aqui e vou aprender assim. Não vai. Porque você precisa não só de ouvir a outra língua, mas de ouvir a língua de uma forma que esse input seja compreensível, tá? Como assim, Bárbara? Vamos... podia ter um livro aqui, né, para eu dar de exemplo. Deixa eu pegar aqui. Okay. Vou pegar esse aqui, pequenininho. Mon petit livre. Se eu chegasse... Vocês não sabem francês, tá? Se você sabe, me desculpe, mas eu vou assumir nesse momento que você não sabe francês. E eu vou fazer isso deliberadamente em francês, porque eu estou aprendendo em francês por esse método, tá? Que eu vou descrever para vocês. Aqui na Academia do Ultisdoms, a gente dá aulas usando esse método, e justamente para que a gente consiga refinar a nossa habilidade, nós estamos estudando já há alguns anos com uma PhD americana, Alison Adrian, que ela estudou o método François Gouin, como ele foi usado nas escolas da Charles Mason. Ela publicou vários livros sobre isso, né, de ensino de várias línguas, e ela treina a nossa equipe hoje, né, aqui na Academia do Ultisdoms. A nossa equipe é treinada por ela. Então, isso que eu vou demonstrar para vocês aqui do francês, eu aprendi graças à doutora Alison Adrian. Então, eu vou só dar esse exemplo aqui para vocês. Mas se eu chegasse para vocês e falasse assim, ó... Je prends le livre, j'ouvre le livre, je ferme le livre. Alguém aqui entendeu o que eu falei? Vou até ver aqui no chat se alguém responde. Responda, eu não quero falar sozinha, por favor. Vocês acharam que eu falei rápido? Eu posso falar mais devagar. J'ouvre le livre. Não, desculpe, vou começar do início. Je prends le livre, j'ouvre le livre, je ferme le livre. Alguém entendeu o que eu falei? Poxa, mas eu falei devagar. Fala mais devagar. Tá. Je prends le livre, j'ouvre le livre, je ferme le livre. Agora vocês entenderam. Escrevam aqui no chat, por favor. Alguém entendeu o que eu falei? Eu falei devagar. A Nani perguntou, alguma coisa livre? Adorei você. O Thiago falou, eu ouvi, mas entender nada. Liliane falou, não conheço essa língua ainda. Muito... Gente, olha só. Então, se você ficar ouvindo isso aí o dia inteiro, assim, tudo bem, vai ser legal. Você pode até se acostumar com os sons da língua, pode achar bonito, né? A pronúncia do francês, pode achar legal. Mas entender, você não vai entender, não, tá? Então, isso não vai te ajudar. Porque você precisa que isso seja compreensível, tá? Ok? Agora, eu vou fazer essa mesma coisa com vocês, só que tentando ajudar um pouquinho a compreensão, tá?
Então, vamos lá. Eu vou... acho que eu vou interromper. Bom, acho que dá para me ver, né? Vocês conseguem ver meu vídeo, né? Então, segura aqui o livrinho, beleza. Então, ó. Je prends le livre. Je prends le livre. J'ouvre le livre. J'ouvre le livre. Je ferme le livre. Je ferme le livre. Je prends le livre. J'ouvre le livre. Je ferme le livre. Agora vocês entenderam? Ó, o Thiago disse: eu pego o livro, eu abro o livro, fecho o livro. Excellent! Muito bem, Thiago. Très bien. Exatamente. Por que agora vocês conseguiram entender? Porque eu dei um input compreensível. Eu usei um recurso visual, né? Eu peguei um livrinho, fiz gestos de uma forma que vocês conseguiram compreender. Então, se eu digitasse aqui como é que se fala isso e vocês memorizassem, sem nunca escutar eu falar também, vocês também iam sair na rua e alguém ia falar e vocês não iam conseguir identificar muito não, por conta da pronúncia, naquilo que eu falava. Mas, além disso, né, desse cuidado de começar pelo ouvido, é importante que seja algo que se pode compreender. Então, né, quando uma mãe chega para a criancinha e pergunta se a criancinha quer pão, a mãe não olha para a criança e fala, quer pão? Tipo, a criança nunca viu pão. Não, ela mostra o pão e fala, quer pão, Joãozinho? Aí o Joãozinho vê o pão e fala, pão, pão, quero pão. Né? Então, é necessário que a gente tenha esses recursos, seja visual, seja, né, tátil, enfim, para que a gente consiga se localizar. Porque só com os sons vocês já viram que a coisa não vai para frente, certo? Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui para uma outra citação do François Blanc, que ele diz assim, ó: se alguém aprender francês sem saber ler, como a criança faz, não haverá mais dificuldade em pronunciá-lo do que em pronunciar palavras em inglês. Ele está falando aqui, ó, no sentido de, sei lá, se você fala inglês, se inglês é a sua língua materna, tá? Então, suponha português, né? Vamos trocar isso aqui para a gente que está aprendendo inglês. Ó, se você quer aprender inglês aí, né? E se você aprende inglês sem saber ler, como a criança faz, como assim como a criança faz? Né? A gente, quando é criancinha pequena, 2 aninhos, 3 aninhos, a gente aprende a falar a nossa língua, a língua portuguesa, sem saber ler, certo? Então, a gente tem alguma dificuldade de pronunciar o português? Não, a gente simplesmente repete o que as pessoas estão pronunciando perto de nós. Agora, vai você chegar para uma pessoa, né, de outro país e ensinar ele a pronunciar as palavras do português. Vai ter dificuldade, por exemplo, gente que, né, não, vai falar não, enfim, coisas assim. E quanto à ortografia, você perguntará. A ortografia você aprenderia como as crianças francesas aprendem, como você mesmo aprendeu a ortografia do inglês. 10 vezes mais difícil do que a do francês. E isso sem deixar que o estudo da ortografia estrague sua pronúncia já adquirida. Além disso, a ortografia é algo que pode ser reformado. A pronúncia, dificilmente. Temos de escolher entre os dois males. É interessante isso que ele está falando aqui, né? Porque uma crítica que algumas pessoas falam, mas se você começar pelo ouvido, a sua ortografia vai ficar ruim, você não vai saber como escreve as palavras, você vai escrever errado. Calma que para isso tem jeito também. Mas o que ele está defendendo aqui, olha só, tudo bem. Só que a ortografia você corrige. Você vai corrigir pronúncia? Não vai corrigir pronúncia. Quando a gente grava uma pronúncia na nossa cabeça, é muito difícil de mudar. É igual o seu próprio sotaque. Por exemplo, se você mora em Minas Gerais, você tem um sotaque específico. E se você mora no Rio Grande do Sul, você tem outro sotaque. A gente pode até fingir que a gente está usando o sotaque de outra região, a gente pode imitar, a gente pode fazer um gracejo, mas não é natural. Esse negócio, você não vai mudar o seu sotaque. É muito difícil
Acontece até, tá? Algumas pessoas que moram muitos anos em algum lugar, mas ainda assim a pessoa não assume perfeitamente o sotaque daquele lugar novo que ela está morando. Ela ainda tem um pouco de resquício do seu próprio sotaque, porque é muito difícil você mudar a forma como você aprendeu a falar. Sei lá, se eu nasci falando porta, eu sei falar porta, mas eu não vou falar porta, entendeu? Que não soa natural. Só se eu quiser imitar alguém, se eu quiser dublar um personagem que fala porta, eu consigo. Mas o que é natural para mim é porta. O nome do negócio para mim é porta, entendeu? Então, para você pode ser porta, pode não ser porta, nem porta, nem... enfim. Então, a ortografia é algo que a gente consegue ajeitar com muito mais facilidade do que pronúncia. Pronúncia é complicado. E é por isso que a pronúncia precisa ser, assim, sharp, bem feita, desde o início. Porque uma vez que a gente aprende a pronúncia errada, é muito difícil mudar depois. Então, isso é importante a gente saber. Isso aqui é uma frase, né, que está no livro Educação no Lar, da Charlotte Mason, em que ela está falando não só sobre o francês só, né, mas sobre línguas em geral, tá, gente? Então, o francês deve ser adquirido como o inglês, ou seja, como a sua língua materna. A língua estrangeira deve ser adquirida como a língua materna. No seu caso aqui, o inglês deve ser adquirido como o português. Não como uma gramática, mas como um discurso vivo. Pensa no bebezinho. Como é que, para você que tem filhos, né? Se você tem filhos pequenos, como é que o seu filho aprendeu a falar português? Ouvindo português, né? De uma forma compreensível. Você ia lá, mostrava as coisas, falava com ele estava ali, enfim, num ambiente que tinha objetos, que tinha estímulos visuais, que tinha pessoas gesticulando, pessoas falando, enfim, ele foi exposto a muitas horas de português, escutando, até ele ser capaz de começar a falar. Então, nesse sentido, não como uma gramática, mas como um discurso vivo. Então, a gente não começa, são bebês e não fala, vamos aprender a falar, querido, senta aqui com um livrinho. Não. A gente não aprende a ler para depois falar. Primeiro a gente ouve, ouvido, primeiro. Guarda essa sequência na sua cabeça. Depois a gente fala. Uma vez que a gente já fala fluentemente, a gente aprende a ler, né? Olha o nosso olho entrando em jogo agora. Quem que aprende a ler? Criança que está indo para a escolinha, criança que está sendo alfabetizada pelos pais, né? Geralmente ali, vamos botar 5 anos, 6 anos, alguns um pouquinho antes, outros um pouquinho depois. Mas essa criança que está aprendendo a ler, não sabe falar. Ninguém começa a aprender a ler sem saber falar. Isso não tem. E depois que a gente já está lendo com fluência, aí a gente vai usar aqui a mãozinha, escrever. O que acontece hoje em dia? Você vai num curso de idiomas, é tudo ao contrário. A primeira coisa que fazem é botar um livro na sua mão, uma apostila, cheia de coisa escrita. Você não sabe pronunciar nada daquilo e você já tem que ler. E você vai ler como? Se eu botar E-A-U na sua frente, você vai ler E-A-U. E aí você vai memorizar a pronúncia errada. Então, não é para começar a estudar a língua com livro. É para começar, não com livre, mas com ouvido. Tá? Muito bem. Então, vou até tirar aqui um pouquinho o compartilhamento da tela para que vocês possam me ver melhor. Bom, e aí pode vir uma certa discussão, uma questão, a gente começar a pensar, tudo bem, Bárbara, você está falando aí que a gente tem que aprender outra língua da mesma forma como a gente aprende a nossa língua materna. Legal, bonito, achei interessante, poético, legal. Mas assim, na prática mesmo, né, vamos supor aqui a criança de 2 anos, né, ela está começando ali a falar as palavrinhas, as frases mais articuladas ali, 2 anos e pouco, 3 anos. Então, quer dizer que eu vou começar a falar só inglês com meu filho de 12 anos? E ele vai só me ouvir em inglês durante todo esse tempo? E com 15 anos ele vai começar a falar? Não, não é isso. Até porque a gente precisa estabelecer uma diferença importante aqui.
Bom, primeiro que tem a maturidade também, né? Porque uma criança de 2, 3, 4, 5 anos não está ainda na idade da razão. Isso faz muita diferença. E aqui eu queria também fazer algumas distinções com vocês, né? Porque uma coisa é um ambiente de imersão numa outra língua, tá? Então, por exemplo, vocês devem conhecer histórias de pessoas que às vezes não sabiam nada de inglês, foram morar nos Estados Unidos ou foram fazer um intercâmbio, ficou lá algum tempo, X meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pessoa voltou fluente, alegre, serelepe, fona, speaking everything, with a very good accent, mas a gente precisa entender que isso é uma imersão, de fato. Então, a pessoa está ali, imersa naquela língua. Todo lugar que ela vai, estão falando aquela língua. Vai no mercado, vai na padaria, vai em 1000 lugares, ela está imersa. Quando a gente pega o nosso filho ou o nosso aluno aqui e a gente faz 20 minutos de aula com ele todo dia, ou algumas vezes na semana, nesse método, por exemplo, é 3 vezes na semana, 20 minutos. Ou ainda que você faça 1 hora todo dia, isso não é imersão. Isso é uma exposição maravilhosa a outra língua, mas isso não é imersão. E a gente não deveria tratar isso como se fosse imersão. Agora, não, Bárbara, eu tenho um projeto aqui de bilinguismo, eu falo só inglês o dia inteiro com o meu filho. Então, é outra coisa. Essa aula aqui não está direcionada para você. Eu estou falando aqui com as pessoas que não falam inglês o dia inteiro com os filhos, que querem uma forma de inserir o inglês na rotina, de talvez aprender junto com a criança, enfim, em alguns momentos e de uma forma assim, né, início, meio e fim, sentamos aqui, fizemos isso, beleza, acabou a hora, agora estamos fazendo outra coisa, sabe? Ou uma escola, por exemplo, né? Porque qual que é o problema? As pessoas, elas querem trazer essa ideia da imersão, que é maravilhosa, inclusive na própria época da Charlotte Mason, tinha pessoas que contratavam babás francesas para ficar falando só em francês com os filhos delas. E isso é ótimo. Funciona maravilhosamente bem. Dá muito certo mesmo. Então, você não precisa se preocupar com nada disso, se você quiser falar só em inglês com seu filho. Leia em inglês, cante, fale, faça tudo isso. Mas se, por alguma razão, isso não der certo na sua rotina, saiba que existe uma outra forma de você, né, conseguir que o seu filho chegue também à fluência em outra língua. Que é esse método que a gente está apresentando aqui. Então, a gente não pode tratar esses momentos de aula, porque isso aqui é o que a gente vai descrever, é aula, tá? A gente não pode tratar esses momentos como se eles fossem uma imersão. Porque numa imersão, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu estou aqui com meu filho. Se ele tem 3 anos, por exemplo, pequenininho. Aí, enfim, eu estou falando com meu filho várias coisas que eu sei que ele não entende necessariamente. Eu confio que ele vai entendê-las ao longo do tempo. E assim a gente vai seguindo. Então, eu vou fazer um exemplo para vocês aqui. Alguém poderia, por favor, não consulte o Google, tá? Não vale consultar o Google, não vale consultar dicionário. Com as suas palavras, por favor, escreva aqui no chat a definição da palavra isso. Isso, isso. I-S-S-O. Escreva para mim aqui o que é isso. Significado de isso. Queria dar uma olhada no que vocês vão me falar. Isso. Pensa um pouquinho. Como que vocês definiriam o significado de isso? Se alguém chegasse para você e falasse, o que significa? Qual o significado de isso? O José Luiz falou assim, deu ruim. Isso. É uma palavra simples. Vocês usam essa palavra toda hora. O dia inteiro. A Lorena falou assim, pronome demonstrativo. Termo que faz referência a uma palavra que já foi dita. Tudo bem. Mas vamos lá. Agora, vamos baixar um pouquinho o nível, tá? É uma criança de 6 anos que humildemente está fazendo essa pergunta para você.
tia, o que que significa a palavra isso? Você não vai falar para ela, né, que é um pronome demonstrativo. Espera. Porque senão você vai criar um problema. Ela vai te perguntar o que é pronome, ela vai te perguntar o que é demonstrativo. Se ela não sabe o que é isso, ela vai saber o que é demonstrativo? Termo, ela também não sabe. Referência, ela também não sabe. Palavra é possível que ela saiba. Eu acho que disso que você falou aí, a única coisa que ela sabe é palavra. Liliane disse, uma forma de apresentar algum objeto, coisa, etc. Ela não sabe o que é apresentar. Ela não sabe o que... Enfim, forma. Forma extremamente abstrata. Eu vou perguntar para você o que é forma. Vai ser mais difícil de você explicar o que é isso. Palavra para apontar uma coisa. Melhorou já, gostei, Juliana. Legal. Mas será que sempre a gente usa isso? Porque se eu falar assim, ó, se eu chego no quarto do meu filho e tá uma bagunça, eu falo, ó, isso não está nada bom. Eu não estou apontando para nada. Então, essa definição não dá conta. Vilma falou, palavra usada para mostrar algo. Não necessariamente eu estou mostrando algo. Por exemplo, eu posso falar assim, ó, filho, eu vi que você tirou o tirou o brinquedo da sua amiga. Isso não foi legal. Isso não é legal. Isso um amigo não faz. Eu não estou mostrando um item tipo, isso é um passaporte. Não, entendeu? Ó, Nani falou, uma palavra que serve para falar de uma coisa, para não ficar repetindo o nome daquela coisa toda hora. Nem sempre. Esses exemplos que eu falei aqui, eu não estou repetindo nada. Tipo, se eu falo assim, ó, sei, por exemplo, esse exemplo agora, isso não se faz. Tudo bem, eu estou retomando, né? Ó, tomar o brinquedo da sua amiga é algo que não se faz. Tudo bem. Mas percebe que é difícil da gente definir o que significa isso? Agora, todo mundo aqui sabe o que significa isso. Vocês deram definições excelentes que se aplicam a vários contextos de uso de isso, certo? Em algum momento da vida de vocês, vocês consultaram um dicionário para saber o que significa isso? Me avisem aqui. Porque vocês sabem o que é. Vocês sabem várias dimensões do significado de isso. Vocês já consultaram, já leram várias vezes, consultaram pessoas, fizeram entrevista, pesquisa de campo, consulta a Wikipédia para saber o significado disso? Mas como é que vocês sabem, então? Se vocês nunca pesquisaram, nunca olharam o dicionário, como que é? É igual no Alto da Compadecida, né? Só sei que foi assim. Não sei, só sei que foi assim. A Nani falou, só sei que sei. Pronto. Justamente, é porque a gente está numa imersão. E dentro de um contexto imersivo, a gente é exposto a várias palavras repetidas vezes em vários contextos. E a cada vez que a gente vai sendo exposto a essa palavra em outro contexto, a gente vai apreendendo as diferentes nuances dessa palavra. Então, a gente está há muitos anos ouvindo português, a gente já ouviu isso várias vezes, e por isso, né, a gente entende o significado de isso, sem consultar dicionário e nada disso. Agora, eu não posso chegar numa aula de língua estrangeira, chegar para o meu filho, chegar para o meu aluno e falar para ele, por exemplo, quando eu digo assim, le livre, o livro. O que significa esse le, né? É um negócio extremamente complicado de eu explicar. É claro que livro, eu posso só mostrar o livro e tal, mas agora tem essas palavrinhas, né? Tipo isso, ou que às vezes é um pouquinho mais difícil. Tem outras mais difíceis ainda, às vezes conceitos bem abstratos.
né? Quando a gente fala, por exemplo, sei lá, obediência. Se eu quiser ensinar para um chinês o significado da palavra obediência, eu não tenho, assim, uma obediência que eu possa segurar na minha mão e falar obediência, ó, isso aqui é obediência. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso de várias palavras para explicar isso. E talvez eu passe pela mesma dificuldade que vocês passaram aqui, tentando usar palavras que são mais difíceis do que isso para explicar o que é isso. E aí a gente se depara com essa situação. Bom, como que eu vou fazer então? Se eu tenho que expor essa pessoa a essa língua, eu tenho que começar pelo ouvido, e esse input precisa ser compreensível. Como que eu vou tornar compreensível isso? Né? Se eu não posso mostrar uma figura, se eu não posso segurar um objeto, pra, né, sinalizar ali para a pessoa, o que eu vou fazer? E aí que o método François Douin vem nos ajudar também, quando ele propõe que a gente use a língua materna. Ou seja, o próprio português, no nosso caso, né? Então, essa série aqui que eu demonstrei para vocês, série é uma sequência de frases, tá? Que descreve uma ação do início ao fim. O método do François Douin ficou conhecido como método das séries. Então, essa aqui seria uma série, né? Eu pego o livro, eu abro o livro, eu fecho o livro. Então, uma vez que eu memorizo isso na minha língua, eu associo esses gestos que eu estou fazendo às palavras que eu estou dizendo, depois eu vou usar esses mesmos gestos quando eu quiser aprender uma outra língua, que no nosso caso aqui, o que a gente vai demonstrar é o inglês, de forma que a gente consiga fazer essa correlação. Então, não é um método de tradução, no sentido de eu começar da língua estrangeira e ficar toda hora traduzindo para a minha língua materna. Não. Eu começo com a minha língua materna para compreender o que eu estou dizendo e eu uso ela como uma ponte para chegar na língua estrangeira, de forma que eu saiba o que eu estou dizendo. O que faz, inclusive, muita diferença quando as crianças têm mais de 7 anos. Porque com crianças pequenas, se você chega com elas lá falando só em outra língua, elas acham normal. Criança de 2, 3 anos, ela acha ok. Porque ela já ouve muitas palavras que ela não sabe o significado com bastante frequência. Agora, se você chega numa criança de 10 anos e você começa a falar com ela uma língua que ela não entende, ela vai sentir como se vocês se sentiram aqui. Quando eu falei, Jure les livres, ferme les livres, bem, o que é isso? Estão me tirando de bobo aqui, né? O que está acontecendo? Ela começa a se sentir mal. Ai, eu não estou entendendo, mas eu deveria estar entendendo. Ela começa a ficar ansiosa, começa a ficar preocupada, começa a ficar confusa ou irritada. Isso desestabiliza e não ajuda. A ansiedade, essa coisa, não ajuda em nada para adquirir uma língua, tá? A gente precisa que isso seja feito de uma forma leve, suave, e é por isso que nós estamos aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se tiverem, vocês podem colocar aqui no chat. Foi uma grande alegria estar com vocês. Como eu disse, né? Hoje nós demos uma passada aqui para entender o porquê por trás do como. E esse como a gente vai ver na aula de quarta-feira com a professora Juliana Poiares e na sexta-feira com o professor Kaique Oliveira. Vocês vão ter a oportunidade de vivenciar na prática como é aprender inglês com esse método. De ouvir uma aula do início ao fim, discutindo o que a gente está fazendo, para que vocês se sintam também capazes de aplicar isso em casa ou na escola, né? Seja com os alunos, seja com os filhos das amigas, seja com os seus próprios filhos, enfim. Ricardo me perguntou aqui como que é o nome do método de ensino. Então, o método do François Douin, vou digitar aqui, é conhecido como o método das séries, justamente. Só que não é das séries da Netflix. Às vezes tem uma piada com isso, né? Você pode aprender inglês com séries, mas não é Friends, não é a série da Netflix. Séries são sequências de frases que descrevem ações do início ao fim. Tipo, eu vou até a porta, eu pego a maçaneta, eu giro a maçaneta, eu puxo a porta, enfim. E vocês vão entender melhor como é que isso funciona e como é que isso se desenvolve ao longo do tempo
na nossa próxima aula, que vai ser de quarta-feira. Então, se você chegou depois, tá perdido, este é um mini curso Inglês com Leveza, promovido pela Academia do Dons. Essa aula foi gravada e ela vai ficar disponível gratuitamente até o dia 7 de março, tá? Então, se você tem algum amigo, alguma amiga que poderia se beneficiar disso daqui, você pode divulgar, enviar o link lá para essa pessoa se inscrever também, para que ela possa aproveitar. Esse conteúdo vai ficar gratuito, mas por tempo limitado, e eu já explico para vocês o porquê. Essas 3 aulas dessa semana compreendem o módulo 1 de um curso que nós vamos oferecer na academia, que é o Inglês com Leveza. Então, esse é o módulo 1, módulo introdutório desse curso maior. Então, a gente não pode manter isso gratuitamente por mais tempo do que o dia 7 de março. Então, se você quer, pode até assistir de novo, revisitar, fazer suas anotações, mandar perguntas. Inclusive, a gente vai colocar a gravação dessa aula aqui no YouTube, até o dia 7 de março. E você pode mandar as suas perguntas lá nos comentários, que a gente vai pegar e responder dentro do grupo Inglês com Leveza, para que vocês não saiam daqui com dúvidas, tá certo? Então, mais uma vez agradeço a presença de todos, fiquem com Deus e até quarta-feira.